que é uma imensa alegria a gente poder estar compartilhando com vocês um momento de partilha, de um livro que foi construído a muitas mãos, que os nossos protagonistas são os nossos colegas, meus colegas professores, que se engajaram, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Eldorado, que foi uma linda caminhada, uma construção, que em breve a gente estará entregando ele em mãos, porque hoje a grande maioria dos colegas já receberam ele de forma online, a gente mandou para todos, né? E então a gente está. Esse momento é o momento para a gente compartilhar um pouquinho para aqueles que não fizeram parte do processo da construção, naquelas saídas de campo, nos estudos, na produção textual, porque cada momento ele foi planejado, assim, como disse a Gisele, com bastante carinho, de forma onde a gente procurou abraçar, sensibilizar, fazer com que, de fato, fosse significativo cada momento da construção desse livro. Então, assim, meu coração transborda em alegria em saber que a gente está, assim, numa reta final, que ele está lá quase saindo da prensa, já está, né? Quase vai ter ele físico, porque eu sou muito ainda do físico, de pegar o cheiro do livro, então acho que isso é muito importante. Eu só gostaria de retomar, porque eu vi que tem alguns colegas, essa reunião, se tiver alguém, seria para os professores e gestores de 5º ao 9º ano, né? Participaram do livro, né? Os que participaram do livro, com certeza, e todas as escolas convidadas da rede, para que entendam a forma como a gente pode abordar essa riqueza que a gente vai ter em mãos, essa produção, que é Eldorado do Sul, a cidade da gente, que foi construído a muitas mãos, que a editora Olhares está, todo momento, esteve nos dando suporte, nos orientando. Tivemos a visita da Gisele, em junho, aqui em Eldorado do Sul, onde ela pôde conhecer um pouquinho dos territórios. A Ana, que também participou conosco em determinado momento, para fazer com que realmente, sim, tem coisas que a gente como que eu digo, a gente dá o rumo, se tiver que dar uma retomada na rota, a gente dá a retomada na rota, e, Gisele, a gente nunca desistiu, né, Gisele? A gente foi retomando com vontade de que a coisa realmente acontecesse, e de forma bem significativa. Então, se tiver alguma colega que é de outra área, do ensino fundamental 1, ou da educação infantil, quiser ficar, perfeito, porque vai conhecer essa obra de arte, que eu gosto de dizer que é uma obra de arte, é uma obra literária, mas é uma obra de arte, né? Que foi construída aqui pelos nossos colegas, pelos meus colegas e pelas nossas crianças e adolescentes. O livro, posso falar só uma coisa? O livro ficou extremamente lindo para quem não participou do processo. É um orgulho, sabe? Tu vê ali Eldorado estampado de uma forma tão significativa, porque cada grupo de alunos, né, de cada escola, eles inseriram, geralmente, assim, eles trabalharam aquele local, né, de forma significativa para eles, porque muitos já conheciam, outros não. E tu vê em tudo, desde a ilustração, quanto na escrita dos alunos, assim, é riquíssimo, e é um livro que vai ficar para a posteridade. É um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que quem ainda não viu vai se encantar com ele. Então, a Gisele, eu acho que, de repente, já pode começar a fazer aquela parte de compartilhar com o pessoal, o material que a gente conseguiu elaborar, para o pessoal entender. Vão se encantar também. Muito obrigada, professora Bita, Ana, Élida e a todos vocês e todas vocês que estão aqui. Eu vou pedir para quem puder mutar o microfone para que a gente consiga se escutar nesse momento, é bacana, enquanto a gente estiver falando. Ah, é ótimo. Obrigada, e vocês podem abrir quando vocês quiserem. Então, prazer, bom dia. Eu sou a Gisele Germano, sou da Editora Olhares, faço a coordenação pedagógica
desse lindo projeto que acontece a muitas mãos. Eu estou aqui com a Michele Soares, que é a nossa assistente, e também participam desse livro, né, dessa coleção, o Otávio Nazaré, que é o sócio da Editora Olhares, e quem imaginou esse projeto há 10 anos. A coleção A Cidade da Gente, ela existe há 10 anos, e ela chega aqui ao Eldorado esse ano para contar a história de Eldorado a partir de gente que vive na cidade. E não é qualquer gente, a partir da ótica e das palavras dos estudantes que vivem e conseguem sentir, serem atravessados e contar sobre seus patrimônios. Então, o objetivo hoje é a gente falar rapidamente sobre o projeto, passar um panorama do livro e conversar sobre ideias sobre o uso didático do livro. Eu quero começar agradecendo e parabenizando primeiro a secretaria que abraçou o projeto, porque é sempre um convite, né? E a secretaria abraçou de uma forma muito competente e afetiva, fazendo acontecer, indo a todas as visitas a campo. Então, aqui em nome, né, da professora Bica, a professora Alexandra, que não está mais, que abraçaram e conduziram todas as saídas a campo, estiveram juntas em todo momento, a Hélida que chegou agora, a Ana também, queridíssima. Então, muito obrigada. Também, sem elas, não aconteceria, sem as escolas, a escola Davi Rigel Neto, a escola Laíre Guerra e a Paraná, e aqui, muito bem representados pela professora Aline, da Escola Paraná, que conduziu 4 turmas, né, a Elisandra, em nome também, junto com as professoras Viviane, Fernanda e Gabi, que conduziram 3 capítulos, e da Davi Rigel Neto, que elas conduziram mais 3 capítulos, a gente tem 10 capítulos nesse livro. Então, e agradecer a vocês de abrirem um espaço para estar aqui com a gente hoje, quem quiser ir falando, e eu vou pedir até para vocês colocarem aí no chat de qual escola vocês são, também eu não vou conseguir abrir para todo mundo, mas a Mi vai falando, e conforme quem quiser, é um bate-papo, quem quiser ir comentando, por favor, também tragam aqui na chuva no chat e também abram seus microfones, tá bom? Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, vocês estão vendo, né? Peraí, deixa eu só colocar ele agora em apresentação de slides. Está todo mundo conseguindo ver? Sim? Então, muito bem-vindos, né, a gente. Antes de passar aqui no panorama... Opa, vou voltar só aqui, rapidinho. Opa. Vou começar e vou parar aqui. Só falar sobre o projeto, né? Então, esse projeto, ele existe há 10 anos, como eu falei, e qual é o objetivo dele? Ele é um projeto que ele é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, ele existe há 10 anos, já passou por 48 cidades, e a cada cidade que ele chega, ele ganha uma potência, porque aprende junto com a cidade, sobre a cidade, e se torna uma obra perene em que os estudantes e as escolas públicas podem aprender e valorizar as riquezas locais a partir da ótica dos estudantes. Como é feito isso? Então, ele é fomentado pela Lei de Incentivo à Cultura, aqui o patrocinador foi a Corsã, e as escolas participantes, como eu já falei, elas investigam, né, a Laíre, a Davi e a Paraná, escolheram, juntos com a secretaria e com a gente, em reuniões, 10 patrimônios da cidade, mas 10 patrimônios, não necessariamente os patrimônios mais clássicos, mas aqueles que falam sobre a cultura e sobre a identidade de ser eldoriense. E, a partir da pesquisa desses patrimônios, são produzidos textos literários, que transbordam a visão e a emoção de aprender sobre o território. Então, o projeto, ele nasce como
um projeto de incentivo à leitura e escrita, mas ele vai muito além disso. Ele também desenvolve a consciência cidadã, o pensamento crítico, a autoestima, a partir do momento que todos esses estudantes reconhecem e aprendem sobre a sua cidade e a sua identidade, as suas histórias. E o livro, depois de pronto, ele é redigido junto com uma escritora profissional, que aqui é a Marta Góes, e como a Ana e a professora Bica comentaram, também ilustrado, com base nas imagens coletadas ao longo da pesquisa, ele é ilustrado por ilustradores profissionais, que aqui no caso é o Estúdio Ribimboca. E esse livro, ele retorna para a cidade em cerca de 2.650 exemplares, que a Secretaria vai distribuir para todas as escolas da rede. Então, por isso, vocês estão aqui para que a gente pense sobre ele, ele vira uma ferramenta perene para uso em sala de aula. Então, é esse o objetivo. O lançamento vai ser no dia 29, na Feira do Livro, né, que vocês vão receber aí o convite, e aqui a carinha um pouquinho desse panorama que eu vou passar para vocês, né? Por meio da palavra e da voz dos nossos estudantes. Do nosso, que eu já me sinto um pouco... Então, falando de vez, voz, de história, nada mais especial do que trazer a pessoa que também fez toda a parte dessa história, contadora de histórias, a professora Bica, trazer a voz um pouquinho dos alunos, um pouquinho dos trechos para vocês degustarem, né, professora Bica? Então, gente, eu gostaria, assim, primeiramente, reiterar, né, que o coração aqui transborda de alegria, porque quando a gente faz parte, de fato, as coisas fazem a diferença, fazem total diferença quando a gente se insere no processo, né? Então, eu gostaria de eu escolhi algumas partes, trabalhamos com a Gisele, e hoje eu vou colocar alguns comentários, algumas falas dos nossos alunos, no momento que eles estiveram nos territórios. Essa primeira fala é de uma aluna lá do Parque Eldorado, né, que é uma escola de zona rural, são alunos de 7º e 8º anos. Essa, então, é uma fala que eu vou fazer da Maria Luísa. E a Maria Luísa lembrou de uma coisa maravilhosa, que também se pode ir longe, sem nenhum avião, só com as asas da imaginação. Então, eles escolheram para estudar o aeroclube. O quanto é importante a gente entender que os territórios, eles se tornam pertencentes quando a gente realmente está inserido, né? Então, acho que essa fala da Maria Luísa, assim, ela é muito linda. No avião, eu não subi. No céu, eu não voei. Mas no meu coração, eu imaginei. Então, essa é uma produção da Maria Luísa Garcia Correia, lá da Escola Paraná. E, gente, olha que bacana. O Maurício, no dia do nosso passeio, o Maurício não pôde estar conosco. Não pôde estar conosco porque, dentro da realidade da vivência dele, ele precisava estar em casa e ele precisava estar ajudando, porque ele também já faz a parte dele como sujeito, como cidadão. Enfim, na escola, naquele dia, como era o passeio, a família achou que para ele poderia estar contribuindo mais na família. E olha que lindo, gente. O Maurício,
foi o único aluno da turma que não foi ao passeio com os colegas. Ele já trabalha e ele não podia faltar no emprego, mas ouviu o que eles contaram e teve uma ideia linda, bonita. Às vezes, para alcançar nossos horizontes, é preciso levantar o voo. A vida é feita de escolhas e nós escolhemos levantar o voo. A vida é feita de escolhas. O tempo voa, cabe você ser o piloto. Então, o Maurício conseguiu fazer esse resgate, gente, através da fala dos colegas que foram para o passeio, para a gente entender o quanto é importante quando a gente se coloca de coração e quando o grupo realmente se faz vivo, tanto que eles levaram e transbordou que o amigo que não foi por uma causa que a gente tem que repensar, nós, quanto educadores, profissionais de educação, o quanto é importante a gente conhecer a realidade dos nossos alunos. A gente, no decorrer, na caminhada dessa construção, a gente teve vários momentos de conversa, nós da educação, da secretaria, junto com a supervisora da escola, junto com a orientação da Gisele, o quanto a gente teve feedback, isso a gente ia conversando, e o quanto a gente teve de relato dos nossos colegas que fizeram a construção, de quanto é importante nós, como professores, conhecer, sair das quatro paredes de sala de aula e conhecer os territórios, para me saber de onde vem o meu aluno e de que forma eu vou estar lá na escola, abordando tudo que a gente tem nos nossos referenciais, né, BNCC, mas o quanto é importante conhecer o sujeito aprendente. E aí não tem uma prova mais linda do que o que as crianças coletaram num passeio, trouxeram para o seu grupo, e mesmo o menino Maurício, que ele não pôde estar conosco, ele nos contemplou com essa escrita maravilhosa. Pode passar, Gisele. Então, aqui, eu peguei 2 ou 3, gente, assim, para contemplar, até para não se estender demais, da Escola Davi. É um acróstico, né? É isso? Um acróstico. Então, com o nomezinho do Davi Hegel Neto, as crianças construíram ali dinâmica, amizade, vida, inclusão, risadas. Risadas, quer dizer que é bom. Interessante. Estudantes, ginásio, que adoram ginásio, educação física, é tudo de boa. Ginásio, ensino, legado, notas, educação, turmas, orgulho. Então, foi a Cauane Silva e a Maria Eduarda e o Nicolas. Os 3 fizeram essa construção. Então, realmente, o trabalho coletivo, das suas vivências, deixa mais um registro. Lá, num outro capítulo, então, assim, a gente está falando um pouquinho de cada capítulo, de cada momento, porque o Davi, ele trabalhou sobre a questão emancipatória do município de Eldorado do Sul, o quanto a escola, sede, instituição, fez parte na caminhada da construção de Eldorado, porque Eldorado, antes de ser Eldorado, né, quando todo o processo emancipatório, aqui era digamos, uma vila de Guaíba, né, um distrito de Guaíba, e as pessoas se reuniam quando a primeira sala de gabinete, o primeiro espaço onde o prefeito de Eldorado do Sul despachou as suas atividades, fez despacho, foi numa sala de aula, na escola Davi Hegel Neto. Então, o quanto é importante os alunos e os meus colegas professores entender desse processo para que possa se inserir e fazer com que essas leituras não se percam, porque faz parte da história, né? Então, o Davi serviu de gabinete, ele dividia com a diretora lá nos tempos, né, nesse momento. Então, foram várias construções. Esse é um feedback, e depois a Gisele pode complementar mais alguma coisa.
Então, aqui, além do Davi, nós temos também uma fala, que é sobre agricultura familiar, que num dos capítulos, os 10 capítulos, então, também fala sobre agricultura familiar, que no nosso município, em Eldorado, a gente tem vários assentamentos, que a questão da terra, do alimento orgânico, da plantação, que os nossos alunos, a gente colocar, que a gente pode oportunizar vivências, e que necessariamente eles não precisam fazer a parte, saírem da escola, a questão do êxodo rural, né? Mas sim poder trazer conhecimentos, embasamentos e voltar para os seus territórios, continuar na sua terra, continuar nos seus espaços. A gente também, como professor, poder fazer esses resgates e essas redes. E nós, quando estivemos lá na casa do seu Lutz, como a gente chama carinhosamente, que é o seu José Luiz Lutz, nos recebeu de braços abertos, lá no Parque Eldorado, que ele é um assentado, no São Pedro I, do lado que fica muito próximo de uma escola estadual, a escola Roseli, que é a escola estadual, e lá ele abriu o coração dele, ele nos recebeu lindamente. A gente fez aula de matemática, a gente fez aula de socioemocional, porque ele resgatou coisas lindíssimas, e os nossos alunos conseguiram assimilar, colocar nos textos, nos registros, mesmo a gente não podendo ter celular, conforme a gente tem a nossa nova lei. A professora, assim, foi muito bacana, a professora Aline, que no momento, junto com a Maraísa, estava conduzindo as turmas do Paraná. O que ela teve ideia brilhante? Pegou antes as nossas câmeras digital e entregou a câmera. Daí eu estava indo para o Parque Eldorado e a prof. Aline disse assim, prof. Bica, consegue pilha para a gente? Se pilha para quê? Os alunos não podem usar o celular. E eles estão com uma câmera. E eles vão fazer todos os registros com as câmeras. Gente, foi lindo de ver. Sim, chegou a pilha, a gente conseguiu, a gente fez um jeito de conseguir pilha lá no comércio. E passou de mão em mão aquela câmera. Então, cada registro foi feito literalmente eles compartilhando aquele instrumento que eles tinham de trabalho, de pesquisa, e registravam, e faziam seus registros. E nesse registro é interessante que não necessariamente o professor de português, para a questão do texto, o professor de história, que eu acho que pode abordar de diversas formas, mas até a matemática. O seu Lutz, num canteiro de horta, ele comentou com os alunos, gente, aqui eu planto, aqui tem 500 pés de alface. Desses 500 pés, o tamanho do meu canteiro é X. Aqui eu produzo tantos pés. Ele vende por tanto. Ele ele deu aula de percentual? Porcentagem. Enfim, ele foi abordando, ele foi alinhando e foi construindo todas essas falas que a gente pode trazer para a sala de aula, de que forma a gente pode realmente utilizar. E sem ver que lá a gente comeu, parecia que estavam comendo Elma Chips, e eles estavam comendo alface, gente. Alface tirada da horta, menina, tu tinha que ver, era sem lavar, era aquela... E aquilo tinha um gosto magnífico, que certamente vai ficar na nossa memória afetiva, assim. Para mim, assim, é muito interessante essa construção, porque é o meu olhar, o olhar está ali registrado. Então, lá diz assim, da agricultura familiar, se planta com amor e se come com sabor. Andriele dos Santos. São pequenas falas, são textos, são vivências, e é um pouquinho que eu também posso compartilhar, de ter vivenciado com eles nesses momentos tão lindos. E eu digo que é o nosso filho, Gisele, é nosso filho que está aí, que a gente gestou nesse período, a gente cuidou, a gente lapidou, as gurias do Laíre, como nos
nos abraçaram, todas as escolas, realmente, a gente foi literalmente abraçado pela comunidade, pelas pessoas que nos recebiam. Então, são sementinhas, que certamente acho que vai dar muita construção e muitos frutos. Uma baita semente, na verdade, sabor, e acho que é isso, né? Quando a gente vivencia, experiencia, quando são temas do nosso território, que gera uma aprendizagem significativa para todos, é uma aprendizagem por projeto, que vai muito além da aprendizagem dos alunos, mas de toda a comunidade escolar, da Secretaria de Educação, dos griots, né? Porque o seu Lutz é como se fosse um griot, que essa sabedoria popular que está ali, às vezes, muito, não está nos livros, ela é trazida para os livros, escutada, valorizada. Então, isso muito obrigada por trazer essa história, essa afetividade, e já introduzir, contando, né, um pouco sobre o livro e o que está atrás do livro, para que ele nascesse, que muita história, muito trabalho precisa acontecer para que um livro nasça, né, gente? E chegue a vocês, para que vocês também possam agora aproveitar em sala de aula, como a professora Bica lindamente trouxe. Então, obrigada, Bica. E aqui é só para conversar com essa beleza da fala dos estudantes e da professora Bica, que coordenou isso também, né? Que é do Câmara Cascudo, da Câmara Cascudo, um grande folclorista, apaixonado pela cultura popular brasileira. Quem não tiver debaixo dos pés da alma, areia da sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. E acho que essa frase dele conversa exatamente com o propósito e a trajetória do livro, que faz com que a gente conheça, como a amiga comentou, o território dos estudantes, o que eles passam, eles mesmos reconhecem, tenham uma visão alargada. Depois eu vou pedir para a professora Aline, a professora Elisandra também comentarem essa ampliação de horizontes do que eles podem ou não. E, sobretudo, uma obra coletiva, né, gente? Vocês veem lá o Maurício, que não foi ao passeio, mas conseguiu aprender a partir do engajamento dos colegas e da paixão pelos colegas do tema abordado no Aeroclube. E aí, de uma forma retórica, queria perguntar para vocês, né, que estão todos aí, botar uma chuva de chat. O que vocês trazem aí nos pés da sua alma sobre Dourado do Sul? Né? O que é sobre uma personalidade, sobre alguma história, sobre um patrimônio que somos atravessados e sobre a cultura de Eldorado do Sul? Pensa aí um pouquinho e coloca aqui no chat, porque essa conversa também faz com que vocês se conectem e já consigam, né, trazer os estudantes juntos. Essa já pode ser uma provocação quando começar a pensar no livro. Eu não estou vendo o chat, não sei se vocês colocaram alguma coisa. Tem tem alguma coisa aí? Oi, Gi, ainda não. Tá, gente, então Podem vocês mandar, pessoal. Fiquem à vontade. É um espaço de troca. Sim, pensem aí com vocês. E como a própria Bica já comentou, então, quando a gente fala, ele é um projeto, né, que ele está alinhado totalmente à BNCC, quando a gente olha para as competências gerais, quando a gente fala da valorização e utilização do conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital, socialmente, historicamente construídos, a gente consegue perceber que o livro já está alinhado, né, com essa competência, e como é que a gente pode usar isso com força na sala de aula? Como é que a gente pode abordar isso, já que todos terão o livro, mesmo as escolas que trabalharam 3 a 4 capítulos, como é que elas podem usar
continuar usando com outras turmas, os mesmos temas dos capítulos abordados e os demais capítulos nos diversos componentes curriculares. Então, aqui é de uma forma abrangente, que ele já está alinhado, lógico, não só na parte de conhecimento, pensamento científico também, mas eu trago um foco para essa parte do conhecimento. E aí, quando a gente fala, né, de quais são esses capítulos, né, que a gente está falando, que estão abordados no livro, então, que a gente passou um breve filmezinho, não sei quem teve a oportunidade de olhar a versão em PDF, que em breve estará fisicamente aí, que ela ganha cheiro, textura, e aí ganha um espaço maior dentro da nossa alma e da nossa mente. Esses são aí todos os 10 temas, né? Então, a Escola Davi Rigel Neto, Emancipação da Cidade, que conta sobre essa história da cidade, todas as escolas são importantes, mas ela traz aí esse ícone, e também é no ginásio dela que acontecem muitos eventos, então começa por aí, uma figueira centenária, assentamento Padre Josimo. Então, Eldorado, dentro da Grande Porto Alegre, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, porque eu não sou daí, mas aprendi com vocês, né? É uma região que reúne o maior número de assentamentos na região metropolitana de Porto Alegre. Então, a gente tem 7, sendo que 2 estão representados aqui no livro, né? O Padre Josimo, e o São Pedro com a agricultura familiar do seu Lutz, né, uma figueira centenária, que é onde aconteceu, onde que dá início a esse assentamento. A Granja Boa Vista, que conta a história aí também dessa característica da região, da agricultura, da arrozeira, onde se desenvolveu, né, lá tem a arrozeira brasileira, não é isso? Onde se desenvolveu toda a cidade, a partir dessa estrada da Arrozeira, que ganhou o nome por causa da granja, a agricultura familiar do seu Lutz, que é a parte do assentamento de São Pedro, o Aeroclube de Eldorado do Sul, mostrando também a parte de urbanização, de tecnologia, da parte de poder do entretenimento, de capacitação profissional. O bairro Sanssouci, onde começa essa história, né, que antes era lazer e depois tem o desenvolvimento da cidade, o Piquete Progresso Costaneira, também super importante, tradicional, falando da cultura, Instituto Veterinário Desidério Finamor, mostrando a força da agropecuária e da pesquisa, a Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi ocupada pelo estudante belamente, vou pedir para depois a professora Aline comentar, e o Guaíba Country Club. Então, esses são os 10 capítulos que compõem o livro que vocês estão recebendo e compõem também a identidade de cada eldoriense. De uma forma macro, e aí aqui eu quero trazer ideias e quero pedir para que vocês também venham pensando em possibilidades, olhando para esses temas, né? E aí, pensando lá no planejamento para 2026, como é que eles podem se alinhar com o que está no currículo, com o que eu preciso, né, com o que está previsto, para que a gente aproveite essa aprendizagem significativa, empreste, né, essa potência para também ser um disparador em sala de aula, para provocar e ir além. Aqui, de uma forma macro e transdisciplinar, eu trago algumas ideias que são, na verdade, sugestões, inspirações e jamais restrições, porque vocês, quem melhor do que vocês para saber como ele pode se adaptar ou não, né? Então, mas aqui, muitos projetos possíveis a partir desse belo projeto. Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa, né, na parte de linguagens de português, as leituras e releituras, os gêneros, eu posso fazer, né, todo um circuito turístico, podcast, posso fazer entrevistas, trabalhar, ler esse livro, né,
com todo o corpo aí da escola, equipe, e discutir quais são as possibilidades de uso didático do livro. Além de dramatizações, leituras e releituras, e trabalhar todos os gêneros, porque é um livro muito rico em gêneros, né? Então, ele não traz só a poesia, ele traz relato, ele traz poesia, ele traz acróstico, ele traz crônica, ele traz uma série de outras abordagens que ajudam a gente a trabalhar essa diversidade da expressão, né, autoral. Quando a gente pensa em aprendizagem por projeto ainda, continuar, por que não fazer um circuito à cidade da gente com livro, onde eles possam pensar, né, olhar, será que todo mundo conhece todos esses pontos? O que mais a gente poderia trabalhar a partir disso? Que descobertas? Poderíamos fazer um jornal ou um folder turístico sobre esses pontos abordados no livro? Por que não? Né? Ou, a partir daquele que eles mais gostarem, como é que a gente pode investigar e conversar e ainda aprofundar, correlacionar com outras pesquisas para aprofundar? Trabalhando ainda dentro de projetos com problematização, quais são os problemas para preservar esses patrimônios? O que eles enfrentam? Né? Quais são as problemáticas e tensões na agricultura, no perímetro rural, né? Perímetro urbano? Quais são as tensões? Então, a gente pode trabalhar a partir dessa perspectiva de problematização também, onde eles sejam protagonistas, para pensar em soluções. Né? Que soluções a gente pode trazer? Quais são as questões? Entrevistar, ir a campo, ouvir, porque também quando uma cidade educadora, que ela atravessa os muros da escola, onde a cidade é a sala de aula, onde a gente pode aprender com os outros e conosco. A criação de jogos, fala-se, tem muito forte o alimento, né? A agricultura familiar. Eu aprendi com a professora Aline sobre a legislação que garante, né, tantos por cento, se eu não me engano, no mínimo tem que ser 30% de agricultura familiar na merenda. Por que não criar um catálogo, o Merenda Flix, onde eles possam investigar sobre os alimentos, sobre a importância da agricultura familiar, qual é a diferença, quais são os benefícios, caráter nutricional, o que garante, e qual é o direito da criança que está no ECA, eles fazerem, né, um menu que possa ser divulgado para outras escolas, por que não? Né? E essa troca. Então, a aprendizagem mão na massa, ou fazer jogos sobre os assentamentos, né? Quais são os assentamentos, o tamanho dos assentamentos, porque, né, o que você sabia. Diga, Aline, maravilhosa. Pode falar, querida, você levantou a mão. Abri o áudio aqui. Eu achei importante trazer essa questão da lei, né, que foi aprovada recentemente para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026, o aumento para 45% da agricultura familiar. E isso é um ganho para o nosso município, porque ele dá um up para os produtores, né, dessa região aqui. Então, também vai acabar desenvolvendo mais a nossa região do parque, né? Maravilhosa, Aline. Então, aproveitando que você já está aí, que eu já ia passar agora, a gente falando de uma forma macro, transdisciplinar. E agora, quando a gente pensa também nos componentes curriculares, depois eu trago algumas ideias, mas acho muito importante abrir para você, para a Elisandra, como você trabalhou, como você alinhou com o que estava previsto, pensando que você é professora de matemática, né, filosofia, e trabalhou maravilhosamente bem aí. Traga um pouquinho aí da sua experiência, por favor. Como é que você conseguiu alinhar isso? Em um primeiro momento, né, eu estava dando aula de história em algumas turmas, e eu peguei um livro das cidades que já tinham sido construídas. Olhando o livro ali, e pensei, para produzir, o que eu preciso, né? Eu parti dos gêneros, porque muitos gêneros, eu como professora de matemática também não conhecia,
Então, eu estudei os gêneros que estavam presentes ali naquele livro. A professora Bica vai lembrar que, num momento lá no Aeroclube, eu comentei da poesia de Aldravia, que eu jamais tinha ouvido falar. E aprendi ali, né? Então, claro que talvez eu tenha ouvido falar, mas como professora de matemática, não me detive a esses detalhes, né? Então, eu também aprendi muito, e a minha construção foi a partir dos livros que já tinham sido feitos. Eu tomei eles por base. Então, eu comecei, a partir dali, perguntar para os alunos o interesse que eles tinham. Aí eles começaram, prof, eu gosto disso, eu gosto, né? E colocando os detalhes do que cada gênero, qual gênero que eles se identificavam. Aí, a partir dali, comecei a fazer as pesquisas antes de ir no local. Então, eles entenderam qual era a importância da universidade, né, que é a URGS, qual era a importância da agricultura familiar, entenderam que parte da merenda era da agricultura familiar, da importância que isso tem para o nosso município, onde alguns também são de famílias produtoras, né, para que eles consigam trabalhar nesse meio, ao ver a oportunidade no meio em que eles estão inseridos, e como a professora Bica ali colocou, né? Existe uma ideia de que eu vou sair do interior para poder ter sucesso, né? Ir para Porto Alegre, ir para as grandes capitais, e na verdade não. O progresso, ele está aqui, muitas vezes, né? Ele pode se desenvolver aqui, dentro da própria agricultura. E nós vimos 2 panoramas ali, o da agricultura familiar, do orgânico, e da agricultura usando grandes máquinas, colheitadeiras, grande parte da tecnologia também de sementes, que é a URGS, né? Então, eles viram ali as 2 realidades que podia ser trabalhada. Isso foi muito importante, porque ampliou os horizontes, abre, né, a mente para entender que a oportunidade ela está onde nós moramos e não fora daqui. Maravilhosa. E vocês também apresentaram um trabalho na Universidade Federal, né? Então, isso é incrível, ocupar esse espaço antes tão distante. Então, também é uma ocupação de espaço, e saber que eles podem fazer isso. Estavam lá representados aqui, se vocês conseguem ver, essa parte aí com esse grande banner, né? E aí, a professora, obrigada, Aline, a professora, parabéns, né, também. A professora Bica quer complementar, e acho que também eu queria convidar, não sei se a Elisandra está aí ainda, para comentar sobre o que foi feito. Diga, Bica. Eu acho que realmente dando sequência assim, no que a Aline, da forma como ela abordou, é interessante a gente sempre poder ter esse olhar, né? Nesse momento a gente teve a oportunidade de mostrar para os nossos alunos o quão é importante a valorização dos espaços, né? Retomando a questão da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, dar embasamento para eles, o empoderamento. Como disse a Aline, o que eles conseguiram perceber, o que eles olharam, que, tipo assim, mexeu, né? Porque eles foram na agricultura familiar, foram para dentro de um território que está dentro do município, que é o espaço da URGS, né, que é a Estação Experimental Agronômica, onde eles tiveram contato com agrônomo, com veterinário, com zootecnista, eles puderam visualizar o que é uma pesquisa, desde a pesquisa do solo, pesquisa das sementes. Então, ele, como sujeito, de repente, de pequeno agricultor, seja da agricultura familiar, o quanto a importância desse momento despertou, posso estudar, bom, a gente vendo eles falar, tem poemas depois ali, algumas coisas que eles fizeram, as construções deles, assim,
realmente mexeu e possibilidade de alçar voo, mas necessariamente com embasamento, com a parte teórica, que depois vai ajudar no mesmo espaço onde ele mora. Não é sair para ir, mas é sair para se alimentar, digamos assim, de conhecimento, e que esse conhecimento pode ser aqui próximo, né, dentro da própria URGS, todas as pesquisas que se tem. Então, e outra, né, e realmente eles foram ali, né, a Aline foi bem engajada, assim, o pessoal, a gente fez parte do primeiro Porteiras Abertas da URGS, onde os nossos alunos, é importante a gente salientar nossos alunos com os meus colegas, professores, puderam oportunizar para os nossos alunos da rede essa vivência no meio acadêmico. Os nossos alunos de ensino do Fundamental 2, Fundamental 1, né, que é 7º e 8º anos, e a importância deles estarem inseridos lá, a importância deles se sentirem empoderados de estar naquele espaço. Então, foi muito lindo mesmo ter essas vivências. Isso eu gostaria de compartilhar com todos que estão aqui. Eu acho que é isso, né? Não se encerra aqui, é ampliar, é partir disso, isso como um catalisador. Como isso foi possível, por que não, né? Olhar para esse material, poder aprender a montar um banner, trabalhar esses artigos científicos, a pesquisa, e entender essas possibilidades, né? Plano de carreira, plano de vida, quando a gente olha, também projeto de vida. E a professora a Elisandra, supervisora, ela está aí? A Elisandra quer falar um pouquinho? Estou sim, Gisele. Tudo bom? Tudo bom? Sim, assim, é uma experiência única, né? Essa saída deles, principalmente essa fotinho aí que está aparecendo, essa onde eles foram ali no Desidério Finamor, eles voltaram encantados, né? Essa parte que a Bica falou ali do empoderamento, então eles se sentiram, a partir do momento que colocaram aquele jaleco, eles já se sentiram pertencentes àquele, né, a essa oportunidade que vocês, né, proporcionaram de levá-los nesse local. Eles vivem nesse ambiente, mas muitos não têm esse olhar, né? Eu tenho uma fábrica de iogurte no bairro onde eu moro, né? Olha a prainha, eu não tinha visto com esse olhar, nunca tinha tido esse olhar para a prainha. Então, eles vieram encantados, né, dos passeios, fizeram trabalhos maravilhosos, as professoras participaram com eles, então, assim, foi bem válido mesmo essa experiência. Muito obrigada. Parabéns, obrigada. E depois descobriram lendas, né, foram além, entraram nos laboratórios. Professora Bica. Então, complementando a Elisandra, acho que realmente foi muito, assim, tudo que a gente construiu coletivamente foi muito significativo, porque a gente conseguiu fazer os links. Lá no Instituto Desidério Finamor, como a E falou, eles colocaram o jaleco, gente, eles foram para a pesquisa. Quem nos recebeu lá, nos recebeu muito bem. A gente só tem que agradecer a forma como nós somos acolhidos em todos os espaços. E fazer com que esse aluno, que muitas vezes, eu me coloco assim, eu sou muito de querer, eu acredito muito no potencial e acredito que eu tenho que conhecer a minha família do meu educando. Eu não posso simplesmente ir para as 4 paredes e dar o meu conteúdo e é isso. Não é isso, gente. Na BNCC, a gente tem no referencial o quanto nós vamos ter de repertório, no nosso percentual de êxito, se isso for todo ligado, se for uma rede. E esse foi um dos nossos propósitos. E a gente atingiu, porque nós fomos para dentro dos bairros. Primeiro momento, não é de esconder de ninguém, se tem um receio, tudo que é novo, a gente procura ficar, não, mas como que eu vou me inserir lá? Não, porque diz que lá é assim, tem certeza, a gente vai entrar, não tem problema, a gente fica tranquilo, a gente vai organizar, quem vai fazer, a gente faz o contato, a gente vai conversar com pessoas sérias que vão nos receber, fica tranquilo. Então, a questão da fala, da sensibilização, dessa ruptura, dessa quebra de gelo,
Isso a gente conseguiu, né, Elisandra? A gente conseguiu ir para o espaço, a gente conseguiu entender onde os nossos alunos do Laíre Guerra, que é uma escola gigante, que tem uma demanda muito grande, atende uma comunidade que cresceu muito, e ela tem peculiaridades, assim, completamente diferentes. E aquele território que é escola, o quanto é importante que os meus colegas da rede e que a gente, como gestão, tenha esse olhar de possibilitar aos colegas e sensibilizar que eles possam chegar nesse espaço, eu conhecer de onde que ele vem. Depois, eu aqui dentro da sala de aula, eu poder trabalhar e valorizar o que para ele também é importante. Então, quando a gente foi no acampamento, como que a gente chama? Costaneira? Na Costaneira. Piquete Costaneira. Então, no primeiro momento, chegar, não quero ir na Progresso, não vou na Costaneira. Gente, nós estamos com projetos maravilhosos. A favela 3D, que antigamente é o primeiro território fora do estado, era só no Rio de Janeiro. Eles estão dentro do Dourado do Sul, estão dentro do bairro Costaneira. Nossos alunos do Laíre Guerra estão sendo oportunizados por equipes especializadas, estão sendo olhados junto com uma gestão, né? Então, quanto é importante a gente, como professor, educador, profissionais de educação, tenham essa visão de ligar. No momento que as crianças foram para dentro do instituto, eles mexeram numa pipeta, eles mexeram, enfim, colocar o jaleco, extrair o DNA de um morango. A gente teve essa aula, o que é como extrair o DNA do morango, o porquê do carrapato, e começou com pelúcia, né? Era as pelúcias dos carrapatinhos, daí a conversa foi indo, chegando na realidade deles, onde que eles conhecem o carrapato, que se tem só no cachorro, se tem no gado, onde que tem, o que fazer para não ter. Gente, e tudo se transformou assim, ó, muito prático, e eles foram sugando no sentido literário bom, né? De vir levando para o conhecimento. Eu acho assim que foi bem muito lindo as vivências mesmo. Não, tão lindo que está aí, né? Tá chancelado, é um legado, né? Como a professora Bica falou, eu também gosto de chamar de uma obra literária, que agora vira um novo patrimônio de Eldorado do Sul, para que todos possam utilizar, né, como um disparador. Então, a gente olhou aqui toda a história, as possibilidades no uso macro, como foi incorporado no currículo vigente e aproximou lá pelas escolas, como a professora Bica comentou, a Elisandra e a professora Aline, e as outras oportunidades que tem, que ninguém melhor do que vocês para saberem, né? Eu trago aqui algum exemplo, né? Tem outros, a gente vai mandar, mas o convite é que vocês usem esse livro agora como referência, sentem com a equipe, pensem, se dividam, se distribuam, né? Cada grupo de professores talvez fique com um capítulo para pensar dentro da sua própria realidade, olhando para as habilidades e para o que precisa ser abordado, né, no ano de 2026, no ano letivo. Quais são as oportunidades que a gente tem para usar o livro como disparador, né? E aqui eu trago alguns exemplos. Então, quando a gente pensa, né, lógico, português, a gente tem os gêneros textuais, a gente pode pensar, por que não, em obras literárias também que conversam sobre a temática do capítulo. Quando a gente olha, pensando na geografia, aqui eu trago esse capítulo que está aqui, é sobre o assentamento do Padre Josimo, né, e da Figueira Centenária, com essas duas personalidades aí muito bem retratadas, a Dona Luísa e seu Roberto. A gente vai humanizando. Notem, né, que isso é a gente aprender a partir da nossa história, né? O que eles contam
sobre essa situação, que eles contaram e as crianças ficaram apaixonadas por esse casal, mas olhando para o aspecto da geografia, as relações geográficas, por que essa região de Eldorado ela é tão boa para a plantação? Né? Porque tudo que dá aqui, e nasce muito bem, e na agricultura familiar ainda tem, né, o alface, como quase tivesse comendo uma chips, não é isso, professora Bica? Quais são quais são as condições meteorológicas que acontecem aqui? Ciências, né? Quando eu olho também para toda a parte da plantação, como acontece, a figueira, né? Qual é essa classe da figueira? A figueira como um importante árvore para garantir a floresta, a biodiversidade. Então, notem que ela é um disparador a partir de um contexto que está aqui ao meu lado, que faz parte, e muitos estudantes têm os familiares que trabalham nesses assentamentos. Então, você também valoriza esse saber. Eu trouxe esse trecho porque quando eu estive nessa escola, essa aluna me chamou de canto, né, para falar o quão orgulhosa ela estava de escrever sobre o trabalho do pai dela. Então, muitas vezes, eles se sentem, né, assim, silenciados, e é também um espaço para trabalhar a diversidade. Então, além dos componentes curriculares tradicionais, a gente trabalha outros aspectos de diversidade, né, de respeito. Vou ler um pedacinho aqui, olha que bacana, né? Ela é a Isabela. Acho muito lindo, pois tem muitas lavouras de arroz. Meu pai planta e colhe arroz, e eu tenho muito orgulho dele. O nome dele é Lucas Constante Machado. Quando eu era pequena, tipo uns 6 anos, eu ia colher arroz e eu amava ajudar meu pai. Também tinha uma cadelinha que ia junto comigo na lavoura. Então, vejam aí o quanto a realidade, a pesquisa também acaba abrindo espaço para a autoria. Além disso, a gente, como a professora Aline comentou, você ainda pode usar a matemática, né, pensando na quantidade, qual é a produção desse assentamento, né, o que tem, né, os volumes, qual é o percentual que eu tenho que usar de tanto para adubar a terra, enfim, são inúmeras as possibilidades. Eu trouxe outros, mas a gente já está no avançar do tempo. Olha, a gente aqui, quando a gente fala do bairro Sanssouci, né, da geografia, olhando para também dos impactos de sustentabilidade, vocês passaram, né, ainda vivem o trauma, e esse livro ele traz um pouco de cura para esse trauma, uma releitura, mas como que a gente aprende a partir daí? O que acontece se a gente não preserva essa margem, né? Por que transborda? E tem a ver, qual foi o bairro que foi muito atingido também, a beleza do bairro Sanssouci. Enfim, são muitos aqui, como a professora Aline comentou, fazer um comparativo entre a agricultura familiar e a tecnologia, então pode usar aí toda a parte de ciência também, o percentual, as crianças ficaram encantadas com a colheitadeira, com o que tinha ali, que media, e o volume, que eu lembro que a professora Aline aproveitou e usou em sala de aula, enfim, tem uma série de possibilidades. O convite é que vocês leiam, degustem e façam as relações com a matéria de vocês. Aqui, né, da parte de vacina, de saúde, olhando para tudo isso que tem nesse instituto, a gente, aqui é uma sugestão para ajudar a explorar o livro, então, que vocês pensem na matéria, o capítulo, e aí, bom, quais são os pontos-chave? Que conexões eu posso fazer com o meu currículo? Que ideia de atividade? Te traz aqui, por exemplo, do Aeroclube, pode ser, né, para os mais velhos, até trabalhar a parte de física, mas aqui, eu consigo trabalhar localização, transporte, urbanização, ideia, né, uma simulação de voo, quanto de combustível eu vou gastar, o mapa do trajeto, quando eu vou, da onde para onde, explorar o próprio território
o perímetro, né, urbano e rural de Eldorado, o tamanho do perímetro urbano, o tamanho do perímetro rural, que é imenso, de Eldorado do Sul. A gente deixa isso como mais uma ferramenta para vocês. E da minha parte, eu quero só agradecer, queria abrir para vocês, também, quem quiser falar e trazer, se tem alguma coisa que suscitou em vocês aí. Diga, professora Bica. Oi, eu quero só falar uma palavrinha, Gisele, colegas. Lógico, assistindo, de que lindo, né? Que orgulho quando eu tive acesso, né? Como todos, né, receberam, porque eu sou uma pessoa que eu venho de outra cidade, e aí venho uma reta e chego na cidade e não conheço, e agora estou conhecendo aos pouquinhos, quando vou até as escolas, e que lindo, e que cidade linda, né? Tão próximo da onde eu moro, eu sou de Canoas, e eu não conhecia essa Eldorado encantadora, né? E acho e tenho certeza que o livro, ele nos coloca, assim, num pertencimento, né? Eu vejo o brilho da Bica, a Ana Paula, a Aline mesmo falando, a Elisandra lá da Laíre, e todos, né, que fizeram todo esse movimento. Que lindo, né? De saber, de trazer a sua cidade para esse protagonismo, né? E mostrar um lado que muitas vezes eu venho e volto para minha casa e não conheço essa Eldorado, né? Encantadora, com tantas outras coisas, assim, essas peculiaridades de assentamento, que para mim, que venho de uma metrópole grande, uma cidade extremamente urbana, e a gente não tem. Então, tenho certeza que esse livro, para a gente poder levar para o trabalho do dia a dia, nas nossas escolas, nossa, é uma maravilha. Ai, eu queria também que fizesse lá na cidade. Podemos pensar. Muito lindo, muito lindo. Parabéns por toda a equipe, por todo o trabalho. Realmente, olha, maravilhoso. Gisele, realmente, isso é muito importante. Eu quero fazer um gancho, Hélida, quando tu falas assim, eu venho de Canoas. Isso é importante colocar. E é importante o nosso olhar, no momento que a gente teve o feedback dos colegas que estavam inseridos na pesquisa, e no momento de troca. E o que eu tenho de bom para contar é o seguinte, gente, que a gente vai ter passeios turísticos e vamos retomar algo que já existiu no município e que isso tudo, esse movimento, esse livro, essa construção, esse fazer com que todos pertençam do território para explorar o que tem de melhor do território, foi ouvido. Hoje nós temos uma Secretaria de Turismo, onde está olhando para esses territórios onde vai estar já registrado o nosso livro e outros. Então, e poder dizer assim que a nossa Secretaria de Educação, ela está organizando onde a gente possa oportunizar tanto para os nossos alunos quanto para os nossos professores essas saídas de campo para eles realmente se inserirem e conhecer o Eldorado, que ele é imenso e tem coisas lindas. Então, que coisa boa que também a gente vai ter essa oportunidade, né, de uma ventilada, uma movimentada, em que a gente vai retomar coisas que, de repente, tem aqueles novos, como a Erika, que já disse, já aprendi mais, já conheci, e colegas que, de repente, eram da rede e, pela correria do dia a dia, não tinham a oportunidade de conhecer esses espaços. Então, agora também a gente vai abrir, vamos organizar, eu também quero estar à frente dessa organização, dessas saídas de campo, não só com alunos, mas também com os nossos colegas, os profissionais, os servidores da rede, para conhecer esse espaço que é tão lindo de Eldorado, porque territorialmente Eldorado é imenso, tipo Porto Alegre, só que nós temos, a cidade ela é muito espalhada e, por ela ser assim, ter vários distritos, tem a nossa área rural, que é maravilhosa e que a gente tem que usufruir do que há de melhor, né? E conhecer. Gente, quero deixar o convite aí, quem está aí, por favor, a nossa Feira do Livro. O nosso lançamento vai ser no dia 29,
os nossos alunos, a comunidade vai estar conosco, a gente tem que se organizar para sensibilizar os pais, para eles estarem presentes, os nossos colegas professores, e acredito que o seu Lúcio, o seu Walter, a gente vai buscar a dona Luísa, o seu Roberto, eles vão estar todos conosco, então vai ser assim um momento de festa, um momento de realmente de empoderamento. Tá? Então, a gente precisa, e a cada um de vocês pode ser sementinha agora de ir divulgando, né? A feira acontece 27, 28 e 29 de novembro, no dia 29 vai ser um dia todo especial, a editora Olhares vai estar conosco, e nós vamos estar apresentando, vai ser o lançamento. Sessão de autógrafo. Sessão de autógrafo. Sessão de autógrafo. Merecida, merecida, muito bom, parabéns e muito obrigada. A Aline também quer falar, né? E acho que não pode faltar esse momento de autógrafo, onde eles, né, vão realmente protagonizar e sentir e levar o livro junto com eles, né? Esse cheirinho, ganha corpo e alma. Diga, Aline. Bom, eu queria complementar isso que a Bica falou sobre a dimensão que tem o nosso município. Ela seguiu falando ali o que eu já gostaria, mas enfim, nós tivemos aqui na escola uma etapa dos jogos estudantis e veio lá da Medianeira, eu vou falar assim que é como que é falado aqui, tá? Veio da Medianeira, é a parte do centro de Eldorado do Sul. Aqui eles chamam de Medianeira, porque antigamente era só o bairro Medianeira. As crianças das outras escolas, Laíre, Getúlio e outras, tiveram aqui para fazer os jogos. E eles perguntavam assim para mim, diretor, aqui ainda é Eldorado? Aqui é Eldorado do Sul? E então eles se impressionaram em entender que é tão distante, 55 quilômetros da sede, mas que ainda faz parte de Eldorado. E os nossos alunos aqui do parque também têm essa dificuldade de entender que nós temos uma parte central, que a Medianeira, que é como eles chamam, é parte do nosso município. Então, essa questão de poder fazer esse roteiro turístico e eles conhecerem a Escola Davi, conhecerem o assentamento Josino e as outras partes que estão mencionadas no livro, vai ser muito importante para eles entenderem essa dimensão que um distrito de Bom Retiro, que São Soci, todos são pertencentes ao mesmo município de Eldorado. Então, foi a admiração que os alunos da Medianeira tiveram quando chegaram e viram a área rural. E viram que aqui nós não possuímos internet, que as crianças não utilizam a internet aqui, e conversando uns com os outros, que nem rede social muitos têm, porque simplesmente não pega a internet. Então, para eles, isso se tornou dispensável. Então, eles ficaram assim, como que vocês sobrevivem aqui, prof, sem internet? Então, eles viram que existe possibilidade em outras realidades. Então, acho que essa parte de poder compartilhar esse roteiro turístico e eles conhecerem que existe a prainha, existe as escolas da sede, né? Que todos nós somos pertencentes ao mesmo município, vai ser muito importante para eles. Porque, ao mesmo tempo que é dentro do município, é algo desconhecido. Eles não sabem que tem uma parte central, né, com indústria, com comércio. Então, é necessário. Esse roteiro vai ser muito importante para nós. A geografia também, né? Maravilhosa. E além do pertencimento da história, lindo, fazer esse trajeto do livro. Seria ótimo mesmo. E a nossa região aqui do parque, ela é riquíssima em natureza, em beleza, como está ali no Country Club, as capivaras, o lago, que é um lago artificial, que isso foi trabalhado também durante a visita, né? A Gisele estava junto, né? Na visita do
do lago, e lá mostra, né, a realidade que é agora, pós a criação de um lago artificial, a diversidade de vida que se formou, a importância que ele tem hoje, né, mesmo com a criação, né, não sendo um lago natural. Então, é muita coisa para ser trabalhada. Se tu começar a pensar, são muitas possibilidades. Essa da capivara é demais também. São muitas, muito rico, assim. É divertido e emocionante. Tem também a contagem dos carrapatos, enfim. Agora, eu acho que vocês são convidados a descobrir. E o Jason, belíssimo também, que é, né, da Corsã. Acho que, Jason, por favor, traga aí a sua voz. A gente está falando de voz, né? Bom dia, Gisele, bom dia a todos e todas que participaram desse projeto maravilhoso, né, que a gente já sabia desde o início do ano, quando a gente lutou para levar ele para Eldorado, a gente sabia o impacto que ele teria, sabe? Nós tínhamos certeza, quando escolhemos a cidade de Eldorado, que ele traria essa repercussão e esse brilho no olho que a gente está vendo de todos vocês. Eu queria parabenizar pelo trabalho, apesar de a gente não acompanhar diretamente, ficar mais a par da editora. A gente já sabia porque foi feito em Guaíba também, em 2023, e ele foi um projeto realmente maravilhoso, né, que as pessoas possam conhecer, às vezes a gente conhecer a própria cidade. Eu até penso que talvez se tivermos o privilégio de levar ele para Canoas, que é a cidade que eu moro, como ele seria bacana também, né, a gente poder ver o impacto desse projeto. Queria parabenizar vocês, e assim, um dos motivos que a gente levou para Eldorado, porque muitas cidades da metropolitana que a gente trabalha, elas absorvem muito dos projetos da Corsã. E eu gostaria de ter mais a participação de Eldorado também, porque a gente tem muito trabalho para fazer em todas as cidades, e nós temos alguns outros projetos, então eu já queria deixar uma porta aberta para que a gente possa conhecer e pegar um pouco mais sobre educação ambiental, sobre como funciona esse projeto de universalização do saneamento, que é o nosso propósito aqui. E parabenizar vocês, eu quero muito ver vocês também no dia eu vou estar, né, vamos levar uma equipe institucional também, porque a gente realmente valoriza muito esse trabalho, a cultura, e a gente sabe o papel importantíssimo que a educação tem na vida das pessoas, no desenvolvimento das cidades. Então, mais uma vez, parabenizando o trabalho, realmente está muito lindo, está emocionante, e a gente sabia do impacto, e agora estamos aqui presenciando. Então, muito obrigado aí pelo trabalho de vocês, que realmente foi muito lindo. Eu acompanhei ali no grupo, né, o quão dedicado vocês estavam e o quanto vocês conseguiram impulsionar ele para outras áreas também. Foi muito, muito inspirador o que vocês fizeram aí. Eu queria parabenizar e só agradecer a vocês aí por esse projeto maravilhoso. Obrigada, Jason. Sem a Corsã também, né, que foi a patrocinadora, o projeto não seria viável. Então, e obrigada pela parceria. Queridas, queridos, acho que a gente já avançou no horário. Quero agradecer mais uma vez, parabenizar e convidar a todos a abraçar o livro como um parceiro disparador muito potente da aprendizagem, seja aí no circuito, né, Aline? Seja na educação ambiental, na matemática, na geografia, na história, né, Elisandra, de tanta coisa maravilhosa que vocês fizeram. O piquete costaneira, que também foi assim, as professoras falaram a importância de ver o brilho no olhar das crianças, mostrando para elas, para as professoras, o que é o piquete costaneiro, uma grande tradição gaúcha. E vocês poderem espalhar isso cada vez mais. Eu deixo aqui a minha gratidão, vou deixar uma música, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas acho que já está encerrando. A Hélida, a Bica, a Ana, maravilhosas. A Hélida teve que já ir para uma outra reunião, pedi desculpa de deixar um tchauzinho, e eu já quero dizer, já conto com todos vocês que estiverem aqui, né, para fazer a divulgação da nossa feira, do nosso lançamento, e dizer para o Jailson que nós somos parceiros para receber outros projetos, e com certeza, sim, nessa área do saneamento, são questões bastante sérias, são questões básicas, primordiais, e que nós precisamos para o nosso bairro
bairro Progresso, para o nosso bairro Costaneira. Hoje nós temos um pequeno trabalho, já está sendo desenvolvido, mas a gente abraça, pode vir que eu ajudo. Eu quero dizer que eu fiquei extremamente emocionada, né, porque eu sou eldoradense, e depois de tudo que a gente passou, a gente vê essas coisas lindas, essas produções, e tudo que a gente passou, e como a Gisele falou, o brilho no olho de cada aluno, mostrando o seu espaço, né, cultural, como sendo sentido valorizado e pertencente, né? Então, eu quero agradecer demais a todos que participaram. Quero fazer um pequeno adendo, assim, né? Que nesse mesmo dia que vai estar sendo lançado o livro Cidade da Gente, eu vou estar lançando o meu livro. A propaganda. É a propaganda, né? Então, eu gostaria muito, assim, da presença de todos, também no meu espacinho, eles vão dar um oizinho, tá? Que também foi um trabalho que eu consegui, essa realização esse ano, que é como se diz, realização de um sonho, né? Então, todos estão convidados também. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, porque realmente me engajei bastante com o projeto, achei que foi muito válido para os alunos, e numa área que não era minha, né, que eu sou da matemática, então, assim, isso me ampliou também ali muito as ideias de trabalho, né, então, gostaria de agradecer, foi maravilhoso, os alunos aproveitaram muito, e já puxando a sardinha para o meu assado, né, aqui no Parque Eldorado, a Corsã está chegando. Então, na escola, nós temos a Corsã desde julho. Ao mesmo tempo que a Corsã está chegando, está aumentando a população do parque, em virtude das enchentes, porque aqui é um local que não chegou enchente, então estamos recebendo novos moradores. E com o aumento da população, aumenta também os focos de contaminação. Então, a importância de se ter um trabalho aqui, um projeto, junto com a Corsã, de conscientização da importância da água tratada, ela é grande. Quando a Corsã chegou aqui na escola e as crianças notaram a diferença, né, da água, elas se assustaram um pouco. Mas eu estou trabalhando essa questão da importância de ser uma água tratada. E isso falta, eu vejo que aqui eles têm essa, digamos assim, falta de conhecimento sobre.